Então, né, o bolivarismo. Eu desejo mais do que qualquer outro ver formar-se na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riquezas do que pela liberdade e pela glória. Carta da Jamarca, Simão Bolívar. Então, o Simão Bolívar, o bolivarismo, né, quando ele decretou a independência da América, né, através de muitas guerras, né, longos anos de guerra, ele queria que a América se tornasse um grande país, um único grande país, chamado Gran Colômbia, onde o governante seria ele. Então esse efeito, né, aqui não estou tentando colocar nenhum juízo de valor, nenhuma opinião, tá? São só fatos históricos que podem ajudar ou não você a constituir a sua opinião enquanto cidadão, não a minha. Eu tenho a minha que você nunca vai saber e talvez não vá perguntar a sua. Então o que acontece? O bolivarismo, só não contextualizando para a atualidade, para a gente tentar entender mais ou menos as coisas que acontecem, ou se alguém perguntar, a gente ter esse conhecimento. O Hugo Chávez, né, que foi presidente da Venezuela, quando ele estava governando, e ele queria ter então o governo vitalício, né, ele falou para as pessoas assim: olha, eu sou a reencarnação do Simão Bolívar. Então, eu gostaria que vocês votassem em mim para governar a Venezuela para sempre. Então ele se perpetuou no poder. Ele conseguiu, ele foi eleito, né? Ele conseguiu. O povo da Venezuela apoiou que ele governasse a Venezuela de maneira vitalícia, ou seja, para o resto da vida. É como eu costumo dizer, né? Se ele tem que governar para o resto da vida, não pode ter impeachment, ele tem que morrer, né? Então ele acabou, né, morrendo, né? Não vamos aqui entrar em detalhes da sua morte, a gente não quer causar polêmica, mas está aí uma foto dele, né, no seu gabinete de governo, com o quadro do Simão Bolívar atrás. Né? Então, esse bolivarismo, né? E ele queria o quê? Né? Criar, né, uma união de países na América do Sul para que ele fosse o líder dos governantes da América do Sul e governasse tudo de uma maneira só, igual ele fez com a Venezuela. Né? Então, fica a dica aí, né? O Napoleão lá na França conseguiu o governo vitalício, viu só no que deu. O Chaves aqui na Venezuela conseguiu o governo vitalício, vê lá no que deu, né? O Hitler conseguiu o governo vitalício na Alemanha, Mussolini na Itália. Então, tá dando tudo certo, né? Então tá aí. E a independência também trouxe uma outra consequência, né, que é o caudilismo, né? Então, no aspecto político, as forças militares mobilizadas pelos crioulos para obter a independência passam a disputar o poder em suas respectivas regiões. É o início do caudilismo. Característica do caudilismo: carisma pessoal do líder, personalismo, autoritarismo, carisma, já foi, e poder pelas armas. Instabilidade, desunião e pobreza, né? Então esses líderes, eles eram carismáticos, né? Eles eram simpáticos. As pessoas eram fanáticas nesses seus líderes e faziam tudo o que eles queriam, né? E tudo que eles faziam, mesmo que errado, parecia certo. Então o caudilho que vem, né, consequência e cai muito em prova, principalmente em vestibular, o caudilho é o mesmo nome, a terra e a pessoa, vai ser chamada de caudilho. E o caudilismo é esse fenômeno que pode ser comparado ao coronelismo aqui no Brasil. Tá? Então, uma pessoa que tem um poder ali na região, poder de tudo, tá? Poder militar, poder político, ele domina uma certa região e um respeita o outro na sua região. Então, esse foi um efeito da independência da América. A América ficou independente da Espanha, mas ficou dependente das elites crioulas. Então, vamos ter aí a revolução do Haiti, né? Então, o Haiti, né, que é ali numa república recém-formada, né? O seu herói, Toussaint de Louverture, ele venceu ninguém mais, ninguém menos do que o grande Napoleão Bonaparte, né? 43 mil soldados do exército de Napoleão, né? Aqui o Haiti armado com 100 mil homens negros, né? E o que acontece na independência do Haiti? 12 de novembro de 1803. Uma das mais ricas colônias da França na região, o Haiti era um grande exportador de açúcar, controlado por uma pequena elite de brancos proprietários de terra responsáveis pela exploração da predominante mão de obra local. Então foi uma história parecida com a Revolução Francesa, porque os ideais de libertação do Haiti eram liberdade, igualdade e fraternidade, né, nascidas na França, do Napoleão. E aí eles vão se libertar da França, que não praticava com eles os mesmos ideais. E aí o que acontece com o Haiti? 90% da população era de negros,
né? E 10% da população era de branco e mais ou menos 3% detinha o poder econômico, como estava acontecendo na França antes da Revolução Francesa. Então, por isso já se torna interessante. Mas o Haiti, então, depois dos Estados Unidos, é o primeiro país aqui da América a se tornar independente. Só que foi o quê? Essa independência foi conquistada pelo povo, e um povo negro. Então, o que acontece com o Haiti? Vai gerar outro fenômeno de um tema de atualidades, que é bom você entender, que é o haitianismo. Então, o haitismo ou haitianismo. Então, o que seria o haitianismo ou haitismo? Quando alguém que não é de uma elite derruba o poder e tenta se apossar dele, ou seja, o povo no poder. Né? Então, os outros países da América, elitistas nas suas independências, vão temer, né, o recém-formado Haiti. O Haiti vai ter que pagar uma pesada indenização para a França e vai se tornar, né, aí uma república bloqueada, né, política e economicamente. Seus portos serão fechados, quem negociar com o Haiti não vai ser bem visto pela França, pelos Estados Unidos, etc, etc. Segue para vocês uma carta, né, um texto da Revolução do Haiti, né, que eu escrevi e eu vou ler para vocês. Com o advento da Revolução Francesa, no século XVIII, inúmeros processos de independência foram desencadeados ou norteados pelas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Entretanto, um dos episódios mais interessantes desse período pôde provocar a verdade de propósito desses ideais. Foi justamente a primeira grande revolução negra da história da América Latina, a Revolução do Haiti. Surge como impactante por ter sido toda ela realizada por escravizados. A então colônia francesa, que teve sua população nativa dizimada pelos espanhóis, era composta por escravizados africanos, que totalizavam 90% desse contingente populacional. A Ilha de São Domingos, como era conhecida, a essa altura correspondia a 2/3 do comércio francês. Na figura do liberto Vicente Ogoé se encontram os primeiros ideais revolucionários. Ele liderou as lutas armadas contra os brancos e acaba executado em 1791. Esse fato altera ainda mais os ânimos em um contexto que já era de tensão. Liderados agora pelo letrado Louverture, sucessor dos ideais do revolucionário Ogoé, os escravizados intensificam os levantes e a rebelião toma proporções ainda maiores. Vale ressaltar que dentro desse contexto estava a influência da religiosidade voodoo africana, uma ideologia de unificação. Foram 12 anos de luta com vitórias importantes contra senhores de escravos, forças inglesas e até mesmo um considerável contingente de 43 mil soldados do conceituado estrategista Napoleão Bonaparte. Porém, este evento culmina na prisão e morte de Louverture nos Alpes suíços. Em contrapartida, a independência do Haiti em 1804, a luta agora era pela manutenção a qualquer preço dessa liberdade sonhada e conquistada. Contudo, o Haiti, considerado o primeiro país latino-americano a se tornar independente, sofreu pesadas consequências econômicas, políticas e sociais. Com a independência, tiveram que pagar uma indenização absurda para a França. Se deparou com o fechamento dos portos de diversas nações da América que entendiam que o ocorrido no Haiti não poderia servir de exemplos em seus contextos. Entretanto, muitos fatores tornam a Revolução Haitiana um evento singular para a história, pois além de provar que o povo negro era capaz de se organizar enquanto nação, vence sua metrópole com a força dos ideais difundidos pela mesma e com intensa participação popular em todas as esferas do movimento. Então, um parabéns aí para o Haiti e um lamento para o resto do mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima.